Fala, fiel! Tá no ar as principais notícias do Corinthians de hoje. Já chega deixando o like, se inscreve no canal Gigantes do Povo e ativa o sininho para não perder nada. Bora pro vídeo! Boa, ótima notícia pro torcedor palmeirense. E falando em lesão, o Corinthians postou que o Garro voltou, né, Amandinha? Ele vai pro jogo? Vai ser relacionado? Isso, o Fred voltou, mas não vai pro jogo não, né? Ficou um tempo lá na Espanha fazendo o tratamento, tá de volta, mas ainda segue com o processo de recuperação. Mandou um recado pra torcida, disse que tá ansioso pra voltar, mas o departamento médico disse que tá empenhado em deixá-lo 100% para daí então voltar a campo. Notícia boa também pelo lado de lá é que o Memphis treinou normalmente, ele que não participou da partida desse meio de semana, nem viajou, e vai ser um reforço aí pro time nesse derby de amanhã, aqui ó, na Arena Barueri, Fred. Fechado, Amandinha. Muito obrigado. Então, torcedor, anota aí, hein? Amanhã, 6h30 da tarde, ao vivo no Premier. Fechado? Agora o Corinthians, Ronaldão. Voltou todo mundo também, não? Ó, rapidinho aqui. Meu Emiliano Dias. É diferente. Palilo vai comandar o time. Puxaram o Romão. Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres, Matheus Bidu. José Martínez, Carrillo, Ranielli antes, né? Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto. Nossa senhora, vai ser um amasso, velho. O primeiro que falará sobre isso é Edu Dracena. Mandou um recadinho. Ô, louco, eita. Vamos lá, pessoal, vamos falar desse derby que vai acontecer aí entre Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. Um clássico onde que envolve muita rivalidade, né? Ainda mais pro palmeirense que vem de uma derrota, né? Principalmente perdendo o título aí pro seu maior rival, que é o Corinthians. Mas acredito que vai ser uma nova história. É um jogo totalmente diferente, numa final. E a equipe do Palmeiras está preparada, né? Vem de vitória, vem de resultados bons, entendeu? Então vem confiante, com o time se encaixando da maneira como o Abel gosta de jogar, com 3 zagueiros, né? Com os jogadores do meio de campo tendo a posse de bola, tendo uma marcação firme, né? E por outro lado o Corinthians, né? Vem do empate fora de casa, na Sul-Americana, né? E vai querer, né, marcar bem, né, a equipe do Palmeiras, porque sabe que a equipe do Palmeiras é muito qualificada. Então vai ser um jogo duro, né, um jogo onde que as duas equipes vai procurar marcar forte, mas acredito muito na equipe do Palmeiras, acredito que o Palmeiras possa vencer e vai vencer, e o meu resultado de 1-0 para a equipe do Palmeiras, tá bom? Um grande abraço. Valeu, Dracena, repetindo o placar que aconteceu na Libertadores contra o Cerro. E aí, Capelani, você tá fazendo algum prognóstico pra esse derby? Eu tô. Aqui está um corintiano, né? Eu tenho um pezinho em Itaquera, gosto muito do Corinthians, eu amo a torcida do Corinthians. Mas vai ser um pau. Vai tomar um pau. O Corinthians vai tomar um pau do Palmeiras na Arena Barueri. Como assim? Porque o time do Corinthians, a zaga, a parte defensiva do Corinthians é uma tragédia. Bidu, Félix Torres, o próprio Ramalho, que nem titular é, numa zaga que tem, com todo o respeito, o próprio Félix Torres, Mateuzinho, Donelli. Gente, é fechar a casa e torcer pra perder de pouco. Vou torcer pro Corinthians? Vou. Mas vai ser no mínimo uns 2 gols de diferença esse jogo aí. Pode me cobrar e ter gol do Vitor Nhoque. Você tá falando 2-0 pro Palmeiras, é isso? Não, no mínimo 2 gols de diferença. No mínimo. Pode cravar aí e me cobrar segunda-feira e tá tudo certo. Então é o seguinte, alguém mais tem alguma consideração? Você quer falar alguma coisa? Não, eu quero que o Palmeiras venha amanhã com o mesmo ânimo do Edu aí. E a confiança dele, 1-0. Bom, então, falando em confiança, o rei dos palpites aqui no programa, no momento, é Marco Aurélio Cunha. Grande doutor. É ele que vem nadando de braçada e acertando a maioria dos palpites. Então, vamos aos placares para o derby de amanhã, Arena Barueri, Palmeiras e Corinthians. Capelanes, você pode reconsiderar se quiser. Não, eu vou cravar aqui, segunda-feira a gente conversa. Palmeiras vence tranquilo aqui, ó, ao natural. Palmeiras 2, Corinthians 0. Chora, Ronaldo. Chico Garcia. Tem um cara que resolve as falhas defensivas do Corinthians, que é o Ranielli à frente da defesa. Tá bom, é o Beckenbauer. 2-1 para o Corinthians. Beckenbauer. Sgarbi. Caramba, difícil, hein? O Corinthians ganha 1-0. Boa, Bíblia. Cicinho. E aí, Cicinho, venha. 3-0 Palmeiras. Nossa Senhora. Casaca mesmo, hein? Gosto do placar de 3-0, é bonito, né? É 1-0 para o... Não, vou mudar. Eita. 1-1. Olha. 1-1. Marco Aurélio Cunha. Empate 2-2. Ia! Olha só. Ronaldão, agora é você. Palpite. Olha, sem pênalti, porque eu não quero pênalti. O negócio de pênalti já foi aí de quinta-feira, foi uma bagunça. Então, o Corinthians vence. Se tiver pênalti é pra tirar, então podemos não, avisar. avisar. Eu não vou contar que esses pênaltis tiver, não. A não ser que os caras têm que tomar cuidado, hein? Os caras vão ter pênalti aí. Rafael Klein vai ser o árbitro. 2-0, cuidado Fortaleza também com pênalti. Ó, Silvestre tá de volta pra falar de derby. E aí, Silver, como é que tá a preparação do timão, hein?
Eu tô dando risada aqui nos comentários, Michele. A turma é criativa, pelo amor. Bom, vamos lá. Corinthians agora vira a chavinha de Sul-Americana, foca no Campeonato Brasileiro. Sábado tem o derby contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro em Barueri. E apesar de alguns desfalques certos, o Corinthians vai ganhar o reforço de jogadores titulares que foram poupados do jogo em Cali, na Colômbia, que começaram no banco de reservas. Estou falando do Carrillo, que estava com desgaste físico, do Yuri Alberto e também do volante Ranieri. Bidon pode ser uma opção ali para criação no meio campo, para jogar na vaga do Garro. O Garro tá fora, esquece o Garro por um tempo, voltou da Espanha, segue o tratamento aqui no Brasil. Então uma opção seria improvisar, digamos assim, como a gente já especulou nessa semana aqui no Gazeta Esportiva, o Bidon na meia de criação, ali no engate com o ataque, ou de repente mudar o esquema. Aí a família Dias colocaria Thales Magno ou Romero para jogar numa das beiradas. A boa notícia é a volta de Memphis Depay, estava com o tornozelo desse tamanho inchado por conta de um pisão no jogo diante do Vasco da Gama, na rodada passada do Campeonato Brasileiro. Foi desfalque na Colômbia e treinou com bola hoje. Então, o Memphis Depay provavelmente volta à equipe titular do Corinthians. O pezinho tá 0 bala. E quem tá curioso já pode ver o documentário do Memphis Depay no canal dele no YouTube, que foi lançado hoje às 4 da tarde. Memphis, Ecos de um Novo Mundo. É um pouco do bastidor, do cotidiano do Memphis Depay aqui no país do futebol, no Brasil, convivendo também com esse bando de loucos, como é considerada a torcida do Corinthians. Eu recomendo e falo mais desse assunto amanhã, Michele. Tchau. Legal, Silveiro. Bom, olhar esse documentário aí, legal, hein? E mais legal é a volta do Memphis. Lamento pela ausência, antes que falem, né? Lamento pela ausência do Veiga, porque Corinthians e Palmeiras é algo muito diferente. Para quem gosta de futebol, independentemente de ser corintiano ou palmeirense, é muito legal, Corinthians e Palmeiras. E no sábado, a volta do Memphis é importante. E lamento pela ausência do Veiga, jogador também de altíssimo nível do Palmeiras. Mas é um grande reforço que ganha o Corinthians. Não, seria bacana acompanhar um derby com os dois lados com força máxima, né? O Memphis de um lado, o Veiga do outro. De fato, é uma pena que o Veiga não vai poder estar em campo, mas a presença do Memphis ela é importantíssima, né? É um jogador que, embora às vezes não renda o que é esperado, é um jogador que entendeu o que é o Corinthians, a essência do clube, toda a sua ligação com o povo, e inclusive lançou um documentário desses seus primeiros meses, sua vinda ao Brasil. Então, é um jogador super adaptado, e quem sabe dessa vez o Memphis não seja o grande nome do derby. Vamos aguardar. E o clássico do próximo sábado, que terá total cobertura no Mesa, ele tem um ingrediente importante, que ele vale muito mais do que aqueles 3 pontos do campeonato. Por quê? Caso o Corinthians ganhe, depois de ter conquistado o título em cima do Palmeiras, aumenta a pressão em cima do Palmeiras. Caso o Palmeiras vença, o Palmeiras fica na boa, e aí começa esse questionamento novamente em cima da comissão técnica do Corinthians. Então, ingredientes não faltam para esse clássico do próximo sábado, Corinthians e Palmeiras. Vamos entender também como que vem o Corinthians aí para essa partida. Denise Thomas Bastos está lá para acompanhar, para trazer todos os detalhes aí pra gente também. Dedê, minha amiga, boa tarde. Tudo bem, Amandinha? Boa tarde para você, para todos ligados no Taon. O Corinthians vai treinar hoje só às 4 horas da tarde. Os jogadores tiveram a manhã livre, estão com seus familiares, vão almoçar em casa. Alguns, claro, podem vir almoçar aqui no centro de treinamento, mas só às 4 horas da tarde começa o treino. Ontem a gente já viu que o Memphis voltou a treinar com bola, né? Tá apto para essa partida de amanhã contra o Palmeiras. É um derby, reencontro das duas equipes depois que o Corinthians levou o título paulista. Um jogo muito importante que o Corinthians quer manter aí o 100% de aproveitamento, né? Empatou um jogo, ganhou um, tá com 4 pontos. Vice-liderança, a gente sabe que tem bastante gente com 4 pontos na tabela completa, mas o Corinthians vê muito importante essa partida, por isso quer tentar colocar todos que estarão à disposição dentro de campo. O Rodrigo Garro, que voltou da Espanha na quarta-feira, se reapresentou, fez uma nova avaliação, ontem soltou uma mensagem para os torcedores falando que quer muito voltar a jogar. Ele que não treina com a equipe desde o dia 27, antes da final, né, do Campeonato Paulista, dia 27 de março. Então ele não deve jogar mesmo amanhã esse derby contra o Palmeiras. Igor Coronado, Angileri e também Gustavo Henrique seguem em avaliação. Vamos saber se hoje, no treino das 4 horas, eles vão conseguir treinar com bola ou se só amanhã, na hora da reativação muscular que eles fazem antes da partida, é que esses jogadores serão reavaliados para saber se voltam ou não para a disposição do Corinthians. O fato é que, por enquanto, só o Memphis que deve jogar mesmo dos que estavam fora. E o Ranieri, que foi para a Colômbia e não entrou em campo, deve jogar como titular. Aí o técnico Ramon Dias viria com Matheus Donelli, Mateuzinho, a zaga completa do Corinthians e lá no meio de campo com o Ranieri,
Martínez, Carrilho e Breno Bidon lá na frente com o Memphis e Yuri Alberto, essa dupla do Corinthians, dupla de ataque num jogo muito importante que vai ser fora de casa, lá na Arena Barueri, 6h30 da tarde, jogo contra o Palmeiras. Como eu disse, o Corinthians quer manter. Tem derby também de manhã, viu, Joana? Porque Corinthians e Palmeiras se enfrentam às 11 horas da manhã pelo Campeonato Feminino e eu vou estar lá no Sport TV na transmissão. Já fica o convite, minha amiga. Muito obrigada pela sua participação. Aliás, as duas, Denise Thomas Bastos e Amanda Barbosa, trazendo os detalhes aí, os bastidores e como as equipes estão se preparando para esse derby. E tem com ele, Alexandre Silvestre, chegando com as últimas notícias do Timão. Boa noite, Silver. O que você traz pra gente, hein? Vamos falar um pouquinho dessa guerra política do Corinthians que pega fogo e a chama não se apaga e as forças ali duelando. Enfim, Comissão de Ética do Corinthians votou ontem pelo afastamento preventivo do Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo do clube. A decisão é uma liminar, cabe recurso, o mérito do caso ainda precisa passar pelo crivo do Pleno do Conselho Deliberativo do Corinthians. O Tuminha é acusado pelo Augusto Melo de parcialidade na condução do processo de impeachment, além de manchar a imagem do Corinthians com declarações. A defesa do Romeu Tuma Júnior vai contestar essa decisão, certamente, assim que for notificada. E o Tuma Júnior pode, inclusive, procurar a justiça comum. O processo de impeachment do Corinthians, que está congelado no Conselho Deliberativo, aguardando uma data de definição para os conselheiros votarem, passa, obviamente, pelo Romeu Tuma Júnior, que é o presidente, ou era o presidente do Conselho Deliberativo. É o principal inimigo político hoje do Augusto Melo. Então fica essa luta, esse embate nos bastidores do Corinthians. Um outro assunto envolvendo o presidente Augusto Melo, que vai equilibrando pratos. Ele equilibra pratos que não são deles, pratos que são deles, enfim. Ele já foi intimado há dias a depor na polícia. Isso vai acontecer na semana que vem, no caso, naquela novela de um contrato bem nebuloso com a Vaidbet, contrato que já foi rescindido. Ele vai depor no dia 16. A polícia que está investigando esse contrato, investigando possíveis crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, entre outros. O Corinthians, agora mudando um pouquinho de assunto, contratou uma empresa de leitura facial para adaptar esse processo de tecnologia na Neoquímica Arena. São 5 anos de contrato, até junho dessa temporada, daqui a pouquinho, até junho, o Corinthians promete estar com todo esse sistema instalado, funcionando a todo vapor, 100%, para minimizar o cambismo, que é uma outra prática que está sendo investigada lá dentro do Corinthians, e para atender principalmente a Lei Geral do Esporte, porque estádios brasileiros a partir de 20 mil de capacidade de público tem que apresentar a leitura facial a partir do mês de junho. Torcedor cadastrado previamente não vai mais precisar de ingresso físico, ingresso virtual, eletrônico. É só mostrar o rostinho lá na catraca, na câmera, se tiver tudo certo, entra. Isso vai facilitar também a passagem do público, a entrada das pessoas no estádio do Corinthians. Essa empresa, ela inclusive já cuida de muitos shows, grandes eventos aqui no estado de São Paulo e administra também a gestão da leitura facial em estádios como o Allianz Parque, como o Maracanã e até mesmo o Morumbi. Já eu volto para falar de bola, do derby. Teremos mais um clássico no próximo sábado. É na casa do Palmeiras, casa alternativa. E tem boa notícia para a torcida do Corinthians. Tem a volta de um jogador praticamente assegurada. Bom, é isso. As questões políticas a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. E aí, Garrafa e Bazégio? Então, o aspecto político é isso, né? É uma briga de interesses, oposição, situação. E eu que não frequento o clube, obviamente, não tenho nenhum interesse dentro do clube, fico acompanhando a distância e na torcida para que aconteça o que for melhor para o Corinthians, melhor para a instituição, que ainda está muito machucada de administrações, erros de administrações anteriores, erros da atual administração, e dentro de campo, claro que bons resultados vão desimpactando toda a pressão que estava depositada em cima da gestão do presidente Augusto. Eles têm que se entenderem por lá, né? O que me impressiona é torcedor corintiano tomando partido antes das investigações serem concluídas. Do tipo, mas por que tudo está vindo à tona agora na gestão do Augusto e nas outras não vieram à tona tudo aquilo de errado que aconteceu? Não é porque antes não veio à tona tudo de errado que aconteceu, que dessa vez não tem que ir também. Então, assim, o torcedor precisa entender que o certo é o certo, independentemente de quem esteja na cadeira presidencial. E se o Augusto cometeu alguma irregularidade, que a justiça apure, investigue e que os autores de uma possível falcatrua, enfim, sejam punidos.